pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje eu já começo o programa com uma mensagem para vocês. Procure entrar em harmonia com suas opiniões, não apenas nos discursos, mas nas ações. Para mudar a vida como um todo, é preciso praticar boas ações e fazer com que o universo se altere ao seu redor, transformando em um espelho do seu comportamento. Seja aquilo que gostaria de ser e veja o mundo moldando-se ao seu sonho. E o mais importante para que isso aconteça é acreditar em você e na sua capacidade de transformação. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. Bom, e hoje o nosso programa está muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou conversar com uma psicóloga especialista em sono infantil. Tá muito bom, vocês vão adorar esse papo que é muito importante sobre a saúde infantil. Bom, e agora eu vou conversar com a Caroline Martins. Ela é psicóloga especialista em sono infantil e ela tem um projeto Com Sono. E ela vai explicar um pouquinho sobre isso pra gente. Tudo bom? Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, muito bom, assunto muito interessante, né? Muito importante também. E falando de crianças que eu adoro, eu já queria te perguntar o que seria esse projeto Com Sono, né? Que tem tudo a ver também com o sono infantil. Com certeza. Então, o projeto da Com Sono veio depois da maternidade, né? A minha filha nasceu e ela dormia muito mal. E eu não tinha nenhum conhecimento relativamente ao sono infantil. E aí, quando ela fez 11 meses, ela estava acordando de meia em meia hora. E eu já tinha iniciado, né, a minha volta ao trabalho. E eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia trabalhar, né, não conseguia descansar durante o dia, era horrível. Até que uma colega minha, médica, ela disse assim: Carol, por que você não procura uma consultora do sono, uma assessora do sono? E eu falei assim, mas o que essa pessoa vai fazer que eu já não faço? Né? Mas eu estava já desesperada e aí eu resolvi, né, contratar essa consultora do sono. E ela me ajudou muito, né? Ela foi na minha casa, ela me explicou o que eu tinha que fazer e eu coloquei em prática tudo o que ela disse. E em 4 dias a minha filha já estava dormindo 12 horas seguidas. Nossa, que ótimo. E por exemplo, aí você criou todo um planejamento, né? Exatamente, juntamente com a consultora. Sim. Ah, sim. E aí, explica pra gente como que é esse planejamento e como que as pessoas podem ter acesso também a isso. Com certeza. Então, depois de toda essa experiência, né, eu resolvi estudar, né? Eu coloquei em prática tudo o que ela falou, mas meio sem entender, né? E aí eu, como sou psicóloga e tinha feito até especialização em educação, eu me senti um pouco burra naquele momento, né? Eu pensei, puxa, como é que eu não aprendi isso? Como é que nunca ninguém tinha me falado sobre o sono infantil, né? E aí eu resolvi estudar. E foi aí que eu percebi realmente que existe um horário fisiológico para as crianças dormirem. De acordo com a idade da criança, ela precisa de dormir um determinado número de horas. Você precisa de proporcionar à criança um ambiente tranquilo, né? Não adianta você querer dormir com a criança no colo com a televisão ligada, por exemplo. Então, todas essas coisas são muito importantes, né? Existe também um momento ótimo para você colocar a criança para dormir, porque a criança produz o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono, no início da noite. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas Carol, puxa, a minha filha está tão agitada, como é que eu vou colocar ela agora para dormir? É porque já passou desse momento ótimo, e aí produziu o cortisol está lá em cima. E voltou a ficar sem sono. Exatamente. Eu ouvi falar que bebês e até crianças elas acordam, você que vai me explicar um pouquinho, como que é o que deveria ser, né? Desde o bebê, por exemplo, ele acorda realmente de tempos em tempos, aí quando vai crescendo a criança já acorda menos, precisa de uma soneca, que eu sei que precisa, né? Como que é esses horários? Como são esses horários das crianças? Com certeza. Então, o que acontece? Quando, né, a Com Sono, a gente faz um trabalho de prevenção também, né? Então, quando a mulher está grávida, né, ainda não teve o neném,
a gente fala muito sobre sono seguro, né? Como colocar o neném para dormir, como deve ser o bercinho não deve ter objetos, né? A criança deve dormir de barriguinha para cima, né? A gente chama de posição supina, que é a barriguinha para cima, porque isso vai fazer com que o risco de morte súbita seja muito menor. Então existem vários estudos hoje em dia sobre isso e realmente é muito importante você colocar o recém-nascido de barriguinha para cima num bercinho acoplado, né? No quarto dos pais. Então tem que ter até os 6 meses, eu aconselho fazer assim. Aí depois dos 6 meses a criança pode ir pro quartinho dela, sempre com supervisão, obviamente. Mas aí o que acontece? O recém-nascido, até os 3 meses, ele tem um sono ainda muito desorganizado, né? Então é aquela coisa, mama, dorme, mama e fica nisso. E a criança ainda não sabe distinguir muito bem o dia da noite, tá? A partir dos 4 meses, eles já começam a ficar mais espertinhos. Com 5 meses, por exemplo, aí a criança ela já faz 3 sonequinhas durante o dia, uma de manhã por volta das 9, outra mais ou menos pela hora do almoço, por volta do meio-dia, e outra mais no fim da tarde, por volta das 5 horas. Mas depois ela precisa de dormir cedo também. Então, por volta de umas 7, 7 e meia é o horário ideal para colocar um bebê para dormir, tá bom? E isso vai mudando de acordo com o crescimento da criança, tá? Então, quando ela chega lá por volta dos 2, 3 anos, por exemplo,